Vamos dar sequência àquilo que começamos no domingo passado. Conversaremos nessa noite a partir do Salmo de número 15. Salmo de número 15. Diz assim a palavra: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Oremos ao Senhor pela ministração da palavra. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é verdadeira. Contamos com o Senhor como em todas as outras ocasiões, porque se eu falar, com certeza ninguém será edificado, ninguém sentirá, ó Pai, sentirá a presença do Senhor. Por isso eu clamo que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Teu querer, rocha minha, Redentor meu, em nome de Cristo Jesus. Amém. Na semana passada eu comecei dizendo que, assim como os 10 mandamentos é um modelo, um padrão daquilo que o Senhor Deus gostaria que os homens vivessem, é um padrão moral de Deus. Esse Salmo 15, ele é um padrão, ele apresenta características daquele que há de morar no céu. Não vou ficar repetindo aquilo que eu já disse no outro domingo. Eu gostaria apenas de salientar um detalhe, talvez você não atentou para ele, que eu fiz menção, que muitas vezes quando nós pensamos no céu, nós pensamos no céu em um lugar que não teremos mais dores, que não teremos mais lágrimas, e de fato o céu é assim. Mas Davi, quando estava pensando no céu, ele estava pensando em um lugar de adoração, porque ele pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quando ele fala aqui dessa ideia de um lugar de adoração, a Jerusalém, que é o símbolo da cidade realmente de adoração em todas as escrituras sagradas, Jerusalém é o símbolo de adoração. Eu gostaria de pensar, de levar você a pensar um pouquinho sobre essa ideia. A necessidade que você tem, que eu tenho, que nós temos, de pensar no nosso Deus como alguém que merece a nossa adoração. Quando Jesus ele fala à mulher samaritana, ele deixa bem claro que o Pai não procura trabalho. O Pai não procura o serviço de adoração, mas o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então o céu é um lugar para quem não está tão satisfeito com a política desse mundo. O céu é um lugar que não está tão satisfeito para quem não está tão satisfeito com a justiça social deste mundo. E o céu é um lugar para aqueles que também têm em seu coração, têm em sua alma, o anelo, o anseio de adorar ao Senhor. A pessoa, por exemplo, que não tem interesse de adorar ao Senhor, o céu não é uma cidade adequada para ela, porque o céu será um lugar de adoração. Às vezes a gente ouve pessoas falando a respeito do céu, e com ar profano, dizem assim: o céu deve ser um lugar chato, o céu deve ser um lugar cansativo. Imagina você ficar o tempo todo cantando. Muito possivelmente o céu não será um lugar de o tempo todo cantando, mas muitos serão os momentos que nós teremos a oportunidade de cantar, de louvar, de enaltecer o nome do Senhor Deus. E aquele que não tem esse interesse, aquele que não se sente bem no ofício da adoração, realmente o céu não é uma cidade, não é um lugar que está esperando esse sujeito. E nesta noite eu continuarei falando sobre algumas características do cidadão do céu. Além de adorador, ele também é alguém que beneficia as pessoas com a sua língua.
Ele é uma pessoa que não mata as pessoas com a sua, ele não mata as pessoas com a sua língua, ele não mata a reputação das pessoas. Davi, ele, em vários momentos, ele faz menção disso, né? De pessoas que falavam contra ele, de pessoas que levantavam falsos testemunhos contra ele. E ele aqui está fazendo menção de que o céu é alguém que beneficia as pessoas com a sua língua. É bem verdade, Tiago faz menção disso nas Escrituras Sagradas, que aquele que consegue dominar a sua língua é um homem sábio. Ele apresenta duas figuras de linguagem. Ele diz que a língua é como uma labareda de fogo, uma pequena labareda de fogo, que pode incendiar uma floresta inteira. Ele diz também que a língua é como veneno mortal. Então, é muito perigoso lidar com a língua. E é muito perigoso lidar com a língua sem responsabilidade. Por isso que Salomão, ele diz assim, olha, no muito falar não falta transgressão. É muito necessário que você exercite o dom e a capacidade do silêncio, de refletir. Cientificamente já é comprovado que quando você pensa ou conta até de 1 a 10 antes de falar alguma coisa, você dá tempo que neurotransmissores comuniquem as ideias de uma forma melhor, para que ao sair da sua boca possa sair uma palavra adequada. O desejo do Senhor Deus e a palavra que Salomão apresenta muitas vezes com relação a esse nosso discurso, a nossa palavra, o nosso repertório verbal, ele pode ser saúde para o corpo, saúde para os ossos. Ele diz assim, a boa palavra, quão boa é. Então é muito interessante que a sua palavra, que a minha palavra seja boa. É muito interessante, é muito importante que a sua palavra, a minha palavra seja saudável. Mas o contrário também é verdadeiro. A minha palavra e a sua palavra pode ser mortífera. Nós matamos as pessoas com as nossas palavras às vezes. Nós podemos matar a reputação das pessoas com as nossas palavras às vezes. Então, muito cuidado com aquilo que você fala. A palavra de Deus, ela fala também, muito especificamente no livro de Provérbios, que que é detentor da expectativa de ir morar no céu, esse que tem a capacidade de pelo menos ter a responsabilidade de dominar melhor a sua língua e as suas palavras, ele deve ser uma pessoa cuidadosa para não ser mexeriqueiro. Provérbios 11, 13, o que anda mexericando descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Falar sobre o outro já não é de hoje, né? Falar a respeito do outro já não é de hoje, que a gente entende isso como um agregador social. As pessoas se sentam e começam a falar de pessoas. E falar de pessoas, quem fala de pessoas, são medíocres, né? As pessoas comuns, elas falam de coisas, e as mais especiais falam de ideias. É preciso nós exercitarmos o dom de elaborarmos melhor as nossas conversações. A palavra de Deus diz assim, eu gostaria que você atentasse muito para isso. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 2. Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar os assuntos de menor importância? E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos, quanto mais as demandas triviais dessa vida? Será que quando surgem questões dessa vida para serem julgadas, você não é capaz de julgar? Observe que nós, crentes do Senhor Jesus, nós que somos cidadãos dos céus, estamos sendo preparados para julgarmos o mundo. E nós utilizaremos o dom da palavra, o artifício da verbalização, de um bom senso. E se você não começa a exercitar isso aqui, é muito comum a gente ouvir dizer que no céu
a pessoa será assim, no céu a pessoa será transformada, mas enquanto estiver aqui, então você há de viver como humano, e há de viver na carne, e há de realmente cometer todos os delitos que nós estamos dizendo que o cidadão do céu, ele deve pelo menos colocar como norte, não viver. Então eu gostaria muito que você atentasse para isso, não fique esperando ir para o céu para viver isso, mas comece a fazer nesse reino, nessa terra, nesse período que você está vivendo, condições para que você tenha realmente qualificação para ir morar no céu. Uma outra questão antes de sair desse ponto, quando as pessoas falam, quando você fala, qual é a razão, qual é a motivação? Existe uma expressão na psicologia que diz assim, qual a função? Qual a função disso? Então, qual tem sido a função das suas palavras? Pense muito nisso. O que eu vou falar nesse momento, qual a função disso? Eu vou falar dessa pessoa, eu vou matar a reputação dessa pessoa. Qual é a função disso? Você recuperar uma reputação matada, morta, né, machucada, é muito difícil. E muitas são as vezes que você deliberadamente, irresponsavelmente, se coloca na posição de cidadão do céu e fala mal do outro. É muito perigoso esse tipo de comportamento. A quinta característica de quem vai morar no céu é que essa pessoa possui benignidade. Eu vou citar aqui algumas expressões a respeito de benignidade. Alguns sinônimos. O benigno é suave, brando, agradável, não perigoso e nem maligno. O que significa isso? Uma pessoa não maligna é uma pessoa que não tem aquela malícia doentia, que não tem aquele nível de moralidade que passa a ser até pecaminoso, que tudo é pecado. A Bíblia diz que tudo é puro para os puros. Aquele que olha com bom olhar, aquele que olha com um olhar santo para as coisas, não vê tanta maldade, não vê tanta perversidade, não vê tanta imoralidade, mas aquele que está à procura dessas coisas, ele sempre vai ver, ele vai olhar com um olhar maligno. E o benigno, ele é suave, ele é brando, ele é agradável, ele não é perigoso, ele não é maligno. Ele é gentil. E é interessante quando a gente pensa nisso, eu me lembro quando Saul, o rei Saul, ele estava atormentado por um espírito maligno, e ele precisava de ouvir canções, ele precisava de ouvir uma música, e procurava-se então alguém que tocasse bem. E aquela pessoa que apresentou Davi, disse o seguinte, olha, lá na casa de Jessé tem um rapaz que é de gentil presença. Eu gostaria de chamar a sua atenção nessa oportunidade também. Você que é crente no Senhor Jesus, você que está olhando para esse texto, está querendo se identificar como alguém que não faz mal ao seu próximo, como alguém que é benigno, como alguém que é suave, como alguém que é brando, como alguém que é de gentil presença. A sua presença é gentil? A sua presença faz bem aos ambientes? Quando você falta do trabalho, por exemplo, a sua presença é notada como uma falta significativa? Você leva paz onde você está? Ou a sua presença é aquela presença pesada, é aquela presença que desgasta, é aquela presença que cansa, é aquela presença que cria mal-estar no ambiente? O crente no Senhor Jesus, ele possui uma presença suave, uma presença gentil. O crente no Senhor Jesus, o que é benigno, ele não chega fazendo questão da sua própria presença. Observe bem isso. O benigno, ele não faz questão, ele não faz notícia, ele não traz alarde a respeito da sua chegada. O Senhor Jesus deu provas assim, sem ser, e com exceção do momento dele entrar em Jerusalém como rei, montado em um jumentinho, sempre a presença do Senhor Jesus era discreta. Às vezes ele não era nem percebido. Ele saía do local sem que ninguém visse. Uma ocasião quiseram matar o Senhor Jesus com pedras, ele saiu dali,
de uma maneira tão suave, tão serena, tão benigna, tão branda, tão agradável, porque ele não era um homem perigoso, nada de maligno existia nele, apenas gentileza, suavidade. E ele faz um convite: aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Então pare de soltar fogos em sua própria homenagem, seja leve, seja suave, seja benigno, deixe de ser uma pessoa espalhafatosa, deixe de fazer tanta questão assim, que a sua presença chegou, olha, cheguei, olha, estou aqui. Não precisa ser assim. O cidadão do céu, ele é sereno, ele é suave, ele é brando, ele é agradável. E nós estamos aqui nesse processo de céu. Aqui é um ensaio do céu. E nós estamos aqui nesse exercício. Quem sabe você não tem sido uma pessoa assim? Embora seja crente, mas você não é suave, você não é brando, você não é agradável, você é uma pessoa perigosa, as pessoas não têm confiança na sua presença. Que é isso, irmão? Está na hora de você assumir uma postura de cidadão do céu. Olha, já que aqui é o ensaio do céu, então eu quero aprender com o Senhor Jesus a ser suave e a ser sereno. Outra característica de quem vai morar no céu é a bondade. Essa era uma característica do Senhor Jesus, uma característica do Senhor Deus. No Salmo 73 diz assim, na verdade, o salmista, ele vem falando assim mal da sua situação, ele vem lamentando o fato de ser pobre, e vem olhando para o rico com um ar de inveja, vem olhando todas as características e todo o lado bom de ser rico. Aí ele tem uma tomada de consciência, ele tem um insight verdadeiro, e ele diz assim, na verdade, Deus é bom. O Senhor Jesus era bom. O Senhor Jesus multiplicou pães e peixes para pessoas que dias depois estariam gritando, crucifica-o. E você vai dizer que o Senhor Jesus queria dar pão e dar peixe para aquelas pessoas para convertê-las? Ou para fazer com que elas tomassem uma posição diferente? Negativo. Ele fazia isso simples e unicamente porque ele era bom. Ele não fazia para aparecer, ele não fazia para fazer boa política, ele fazia porque uma das propriedades de Deus, um dos atributos de Deus é bondade. E se você é servo de Deus, como o Senhor Jesus também o foi e é necessário que você desenvolva na sua vida a capacidade de ser bom. O Senhor Jesus sentou-se para a ceia, a última ceia. Judas estava presente. Ele sabia perfeitamente que Judas o trairia, mas eles participaram da ceia. Judas saiu, e lá no jardim do Getsêmani, depois de ter chorado gotas de sangue, depois de ter lamentado a dor do abandono dos humanos, ele encontra Judas, trazendo os seus algozes, e diz a Judas o seguinte, amigo, aqui veio. Quantas vezes, irmãos, não existe nenhum gesto de bondade nos nossos comportamentos? Quantas vezes a nossa maneira de ver as pessoas, de ver as circunstâncias, de olhar para os outros, é sempre de uma forma maldosa, é sempre de uma forma cruel. Deus é bom. Na verdade, Deus é bom. Na verdade, o Senhor Jesus é bom. E na verdade, o Senhor Deus espera que você seja uma pessoa boa. Observe o que diz a palavra de Deus em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor é esse? Você que antes não era nada, eu que antes nada era, morto em meus delitos e pecados, escravizados pelo pecado, escravizados por Satanás, escravizados pela nossa própria natureza, corrompidos pela nossa própria malignidade. Mas o Senhor provou o seu amor para conosco. Quando nós éramos pecadores, enviou o Senhor Jesus por nós. Davi no Salmo 34, no versículo 8, ele diz assim, ó, provai e vede que Ele é bom. Quem sabe você não é uma pessoa boa? Quem sabe você não tem graça em ser bom, porque você acha que bom é otário. Bom é aquele que é perdedor. Que bom é ser Jesus.
ir na cruz do Calvário e morrer. Observe essa tendência, essa inclinação de achar que ser bom dá prejuízo, né? Essa é uma questão muito profunda, daria para a gente conversar muito sobre isso, mas não nesse momento. E talvez você já esteja cansado de gente má. E essa sua interação com pessoas más, essa minha interação com pessoas más, podem também nos tornar maus. Mas é muito interessante que você entenda duas coisas. Primeiramente, você pode ser uma pessoa modificada, e a partir dessa noite, você se tornar uma pessoa boa, uma pessoa de um bom coração, uma pessoa disposta a tirar de você e dar para o outro, a dar o peixinho, a dar o pãozinho para satisfazer a fome, sem fazer disso uma propaganda sua, sem fazer um quadro e expor na parede. Ninguém precisa saber do que você está fazendo, porque Deus é bom. Mas também, se você tem essa dificuldade, eu gostaria de levantar aqui uma questão que de quando em vez eu estou levantando aqui na minha igreja, dizendo aos irmãos o seguinte, que é uma questão filosófica e um questionamento filosófico a respeito do pensamento e a respeito do comportamento. O que vem primeiro? O pensamento, ele que influencia o nosso comportamento, ou o comportamento influencia o nosso pensamento? Os dois. Quando você pensa coisas boas, você pode ter comportamentos adequados, porque o pensamento é o ensaio da ação. Mas mesmo quando você não está com boa vontade de fazer o que é bom, mesmo que você não esteja com boa vontade de ir no seu armário e pegar ali o quilo de alguma coisa e dar para aquele pedinte na rua, mesmo que você não esteja com nenhuma boa vontade de colocar a mão no seu bolso, tirar algumas moedas e dar para alguém que está pedindo na rua, e comprar um pão para alguém que está pedindo, mas costume a fazer isso, comece a fazer isso. O exercício de ser bom, ele pode produzir pensamentos bons na sua cabeça. E aquele homem que era mau, aquela mulher que era má, aquela mulher que jamais imaginou que poderia desenvolver um comportamento de bondade, aquele homem que diz assim, poxa vida, eu, antes de ser crente, antes de ser convertido ao Evangelho, antes de ter Jesus no meu coração, jamais eu faria uma coisa dessa, mas hoje em dia eu não consigo mais agir dessa forma, porque o cidadão do céu, ele é diferente. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, aquele homem mau morreu, aquele homem torto morreu. Agora existe um homem bom, um homem que está batalhando para ser aperfeiçoado pela graça de Deus. Outra característica daquele que vai morar no céu é a confiabilidade. É interessante, né, que a regra que nós estamos tendo no mundo de hoje é a flexibilidade, é a quebra dos acordos, é a quebra dos votos. Mas a confiabilidade é muito interessante. Ela é uma característica daquele que vai morar no céu. E quando a gente fala de confiabilidade, é interessante a gente pensar nas Escrituras Sagradas, que diz que o homem não é confiável. Diz, maldito é o homem que confia no homem. Isso significa dizer, eu para com você, você para comigo, mas eu para comigo também, e você para consigo também. Porque, na verdade, nós não temos condição de confiar nem mesmo no nosso sentimento. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então, um homem, na sua condição humana, ele não é confiável. Mas quando ele tem o seu encontro com o Senhor Jesus, então aquele homem que não tinha o hábito mais de pagar as suas contas, aquele homem que não tinha mais o hábito de falar e cumprir, aquele homem que não tinha mais horário para as coisas, aquele homem que não tinha palavra, ele passa a ter, porque ele tem um compromisso genuíno com quem é confiável. A Bíblia diz assim, mesmo que você seja infiel, o nosso Deus, ele permanecerá fiel. Então, o céu de um Deus confiável, uma nova Jerusalém, onde um Senhor Jesus será a lâmpada para essa cidade, e ele é confiável,
porque ele tinha prazo, ele tinha cumprimento das coisas, o que ele falava podia acreditar, porque ele cumpria. Não cabe uma pessoa inconfiável. É preciso que você comece a exercitar confiabilidade. Se você quer ser um cidadão do céu, exercite confiabilidade. O mesmo esquema do pensamento e comportamento que eu usei no outro tópico serve também para a confiabilidade. Comece a cumprir os seus prazos. Comece a ter responsabilidade com os seus prazos. Comece a ter responsabilidade com as suas contas. E você com certeza vai ver que é muito interessante, é muito legal você ser uma pessoa de confiança. Generosidade é uma outra característica que o salmista ele apresenta nesse texto. E generosidade aqui no hebraico é o contrário de cobiça, é o contrário de inveja, né? E é muito interessante que a gente considere um pouco essa questão da generosidade, da necessidade que nós temos de não ser pessoas assim, que olhem para as coisas do outro, porque esse termo, né, essa conotação de generosidade para o nosso português tem uma ideia diferente, né, vai mais para o lado da bondade, mas aqui o que significa é isso, é o contrário de cobiça, é o contrário de inveja, é você não olhar para o que é do outro e querer, olhar para o que é do outro e achar que só existe beleza naquilo que é do outro, que o seu não presta. O presbítero Samuel, quando chegou aqui, eu olhei para o sapato dele e perguntei: seu sapato é novo? Gostei do sapato do presbítero. E admirar o que é do outro é uma coisa, você achar legal o carro do outro é uma coisa, você ir na sala de um irmão e ver uma televisão de 54 polegadas lá, que é o meu sonho de consumo, e achar interessante, que é bonita, é uma coisa. Agora você passar a cobiçar aquilo, a ter inveja daquilo, aí já é pecaminoso, já não tem nada a ver com generosidade. E eu aproveito aqui a oportunidade para dar uma dica. Se você não quer ser uma pessoa invejosa, você pratique o hábito da admiração. Olhe para a coisa do outro e admire realmente. Olhe para a habilidade do outro e admire. Admire sem inveja, admire sem cobiça, admire com um ar de contemplação. Como é bonito aquilo, né? Sem aquele ar de... Algumas pessoas que têm uma ideia, e eu nem vou aqui discutir essa questão também, de que tem gente que tem um olhar tão seco, né? Que quando passa, olha uma planta, por exemplo, bonita na casa da vizinha, e aquela planta seca. Não vamos entrar no mérito da questão, né? Se isso é superstição, o que vem a ser isso. Mas tem pessoas que têm essa força, essa carga de olhar para o que é seu e querer o que é seu. Então, desenvolva a capacidade de não ser essa pessoa, porque uma das características de quem vai morar no céu é aquele que tem generosidade. Em último lugar, é aquele que tem honestidade. Aquele cidadão do céu tem honestidade. Rui Barbosa, ele disse que chegaria um tempo, que os homens teriam vergonha de ser honesto. É muito interessante, lá no Rio de Janeiro existem alguns lugares, né? Não só no Rio de Janeiro, mas em outras comunidades também, em outros locais, existem pessoas assim, que trapaceiam, por exemplo, com relação à luz, à conta de luz. E aí, quando muita gente tem, por exemplo, aquele artifício que faz com que não pague a luz totalmente, ou não pague nada da energia elétrica. E eu me lembro de algumas conversas assim, em padaria, enfim, onde alguém dizia assim: eu pago a luz. Ele era chamado de bobo. Mas você é bobo ao fazer isso. Mas se é um cidadão do céu, ele precisa cumprir isso. Ele precisa ser honesto. O profeta Jeremias, ele disse assim: haverá um tempo que o homem... Rui Barbosa disse, né? Que chegará o tempo que o homem sentirá vergonha de ser honesto. E Jeremias, o profeta, o homem de Deus, ele diz que chegaria o tempo que o homem não saberia nem do que mais se envergonharia. O homem perderia a vergonha.
Então, não ter palavra, não ser generoso, ser invejoso, não ser honesto, faz parte da prática da vida. Parece que a regra é ser desonesto, a exceção é ser honesto. Quando uma pessoa, por exemplo, encontra um dinheiro que não é seu, e encontra a pessoa e vai devolver, muitas são as pessoas que dizem, que sujeito bobo, por que ele foi fazer isso? É estranha essa atitude dele, porque esse ato de honestidade é algo que está em desuso, é algo que está démodé. E é interessante que falar isso e salientar essa questão da honestidade, que nós, o povo brasileiro, somos rotulados como pessoas assim que sempre tem um jeitinho, né? E sempre temos um jeitinho, inclusive, para a corrupção. E por isso nós temos burocracia, nós criamos a burocracia, e a burocracia ela passa a ser uma âncora para a corrupção, enfim. Mas o fato de você ser brasileiro não significa dizer que você tenha que ser desonesto, porque você é um cidadão do céu. Antes de você ser um cidadão brasileiro, você foi comprado e lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Então aquele jeitinho brasileiro, ele não te cabe, ele não te serve, ou você não servirá no céu. Qual é o estilo de vida que você quer? Você quer o estilo de vida deste mundo? Você quer se conformar com o modelo que está nesse mundo? O apóstolo Paulo ele diz no capítulo 12, não vos conformeis, não tomeis a forma, não seja igual, porque se tudo aqui está correto, se tudo aqui está adequado, seu lugar é aqui mesmo. Você não precisa ansiar o céu, porque você está adequado, você está adaptado ao seu mundo. Mas vamos considerar, irmãos, que esse salmo é pesado demais para nós. É pesado demais entender assim, gente, mas eu preciso de todas essas características para ir morar no céu. Eu não consigo ter, eu não consigo ser assim. Por você mesmo, de fato, não. Por mim mesmo, de fato, não. Mas olha o que a Bíblia nos diz, e eu concluo aqui as minhas palavras. Em seguida o grupo de louvor estará cantando, e depois do grupo de louvor, nosso irmão presbítero Samuel estará orando. Vou ler o texto de Efésios capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 16. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha, estamos no processo, tá? Estamos na luta, não pela salvação, porque a salvação, ela foi alcançada por Cristo Jesus, não é mérito. O céu não é por mérito. Temos muito essa ideia, né? Portanto, algumas pessoas dizem assim, não existe ninguém, não há comedor de feijão que possa dizer que vai morar no céu. Mas o céu não é por mérito. Embora a ideia daquelas pessoas até que chegaram ao Senhor Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Não, não há nada que você possa fazer, é por graça. É pelo Senhor ter tido misericórdia de mim e de você. Mas a partir do momento que você é um chamado para a pátria celestial, então você tem que buscar essas qualificações. Você tem que buscar as características de um cidadão do céu. Como? E aí o apóstolo Paulo vai te mostrar. Efésios 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçam em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Agora observe bem, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então você pode se tornar um cidadão do céu, você pode se tornar um crente do Senhor Jesus, a ter características de um cidadão do céu, pela obra que o próprio Senhor realiza em você. Você é o poema de Deus, você é alguém que vai morar no céu, e para morar no céu, o Senhor começa a te aperfeiçoar a partir daqui.